Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Elane Santos e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os benefícios do exercício físico. A aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a diferença do que é exercício físico e atividade física. Se você não viu a aula passada ou se você faltou nosso encontro ao vivo no Meet, dá uma olhada nessa videoaula antes de acompanhar esse vídeo. Aqui eu tenho 12 benefícios que são comprovados cientificamente, ou seja, 12 coisas que melhoram quando você faz exercício físico. Hoje, especialmente, a gente vai ver um pouquinho sobre o benefício 2, que é reduz a pressão arterial. Primeiramente, o que é a pressão arterial? Você tem ideia do que seja? A gente sempre fala, fulano está doente, está com pressão alta. Fulano passou mal, a pressão dele foi lá para cima. Então, são coisas assim que geralmente se fala, mas a gente muitas vezes não entende. Então, vamos descobrir. Antes de falar da pressão arterial, a gente precisa entender ou relembrar que nós temos um sistema circulatório. Em ciências, vocês estudam vários sistemas, dentre eles o circulatório, que vai envolver o coração, o sangue e os vasos sanguíneos. O coração ele vai ser como se fosse uma bomba, ou seja, ele vai empurrar o sangue. O sangue é o líquido que está dentro dos vasos. E os vasos são as veias, as artérias, que é por onde o nosso sangue passa por todo o nosso corpo. Então, pressão arterial. O coração bombeia o sangue para os demais órgãos do corpo por meio de tubos chamados artérias. Quando o sangue é bombeado, ele é empurrado contra as paredes dos vasos sanguíneos. Esta tensão gerada na parede das artérias é denominada pressão arterial. Então, o nosso coração funciona como se fosse um órgão que empurra o sangue para que ele passe de onde ele está, seguindo até nossas extremidades, ou seja, de parte do coração e vai para a extremidade como os músculos, as pernas ou o cérebro. E quando ele empurra de novo, o sangue que já estava lá no cérebro, ele meio que retorna novamente para o coração e para os pulmões, fazendo como se fosse um ciclo. Então, a pressão arterial é essa pressão que existe dentro dos vasos sanguíneos. A hipertensão ou a pressão alta, a hipertensão arterial, é uma doença que ataca vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação nos rins. Então, a pressão arterial é uma doença que está intimamente ligada com a pressão arterial. Você deve ter percebido de que todos nós temos que ter uma pressão arterial dentro do nosso organismo para que ele possa funcionar. A diferença é de que quem tem hipertensão, logicamente, tem uma pressão elevada. Agora, elevada quanto? Vamos descobrir aqui. Aqui eu tenho a pressão arterial de um adulto, tá certo? Aqui, esse desenho é como se fosse um aparelho, é um aparelho que mede a pressão arterial de um adulto. Então, esse aparelho aqui é eletrônico, funciona a pilhas e ele vai medir quanto que está a pressão arterial de um adulto no momento que ele for ligado. Uma pessoa normal ou uma pessoa que está em estado saudável vai ter a pressão que a gente pode chamar de 120 por 80 ou 12 por 8. Uma pessoa que já está com seu estado de pressão arterial alterado, ou seja, ele é um pré-hipertenso ou pré-hipertensão, ele vai ter de 121 a 130 ou de 81 a 89. E quem está no estado já de hipertensão, a depender do seu valor, vai ter estágio 1, 2 e 3, mas eu vou colocar tudo como hipertensão aqui, vai ter seus valores de 140 ou mais ou de 90 ou mais. Então, comenta aí no vídeo se uma pessoa que tem pressão 120 por 89, ela tem uma pressão normal ou ela tem uma pré-hipertensão? Tá? Depois eu vou dar uma olhada nos comentários. Aqui nós temos a pressão arterial de crianças e aí nós temos a faixa etária. Como é que a gente lê essa tabela? A gente lê por linhas. Tá? A primeira linha apresenta as crianças que têm menos do que 6 anos de idade. Elas têm que ter uma pressão de 110 a 75. Na segunda linha, nós temos de 6 a 10 anos, que tem que ter de 120 a 80. Na terceira linha, nós temos de 10 a 14 anos. E na última linha, nós temos de 14 a 18 anos. Depois de 18, a pessoa é considerada adulta. Então, é a tabela anterior. Então, olhando para essa tabela aqui, depois você vai responder qual seria a sua faixa de pressão arterial adequada para a sua idade. E aí você responde lá no nosso questionário. Aqui é uma atenção. Por quê? No mundo, a gente tem muitas pessoas. No Brasil, também a gente tem muitas e muitas pessoas. O que acontece? Cerca de 73 milhões de brasileiros têm hipertensão arterial. E no mundo, cerca de 1
bilhão de pessoas tem pressão arterial. Então, cada vez mais essa doença vai se espalhando e se alastrando pelo mundo. Aqui, novamente, a gente tem as tabelas, né? Para um adulto, uma pressão de 60 a 90 é uma pressão considerada baixa, uma pressão entre 100 e 129 é uma pressão dita normal, uma pressão de 130 a 139 vai ser um pré-hipertenso e uma pressão a partir de 140 é um risco muito alto, ou seja, ele já é uma pessoa que sofre de hipertensão. Então, por isso, a gente entende que reduzir a pressão arterial é um benefício muito grande, porque cada vez mais as pessoas estão ficando doentes, né, com hipertensão pelo mundo. Então, fazer atividade física controlada, fazer exercício físico de forma controlada e conduzida por um profissional responsável, vai ajudar sim a diminuir a pressão arterial e a ajudar pessoas que sofrem de hipertensão, tá bom? Então essa foi a nossa aula, obrigada pela atenção e até a próxima. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!